Legal, pessoal, que bom. Então vamos lá. Esse capítulo 19 é um capítulo bem longo, que traz bastante conhecimento, coisas muito curiosas, e ele vem só com 3 itens, né? O item 223, 224 e 225. Porém, do que eu trouxe aqui até agora, das 4 aulas que eu trouxe, né? Esse é o mais complexo, é o maior de todos, né? Tem muitos ensinamentos aqui que eu quero tentar trazer para vocês e deixar da maneira mais claro possível, tá bom? Então, logo aqui, então, no item 200, e dentro do item 223, tem 23 itens, que vocês vão ver aqui que vai consumir quase todo o nosso bate-papo de hoje. Da importância do papel dos médiums nas comunicações, nas reuniões mediúnicas, né? No momento, aí Kardec vem trazendo, né? Lá no item 1 desse item 223, no momento em que o médium vai exercer a sua faculdade, né, a sua habilidade mediúnica numa reunião, ele entra, Kardec classifica que ele entra num estado de crise. A palavra que ele usa é que o médium ele entra num estado de crise. Por isso ele necessita de repouso. Então ele precisa ficar sentado, tranquilo, numa posição, porque ele perde um pouco da sua consciência. Né? A palavra que ele usa, o médium entra em crise. Então ele tem que ficar quietinho para poder exercer a sua mediunidade da forma mais ampla. No item 2, ele vem trazer a seguinte, que as comunicações sejam escritas ou sejam verbais, também podem emanar do próprio espírito do médium. E ele fala que isso é muito mais comum do que nós pensamos. Olha só que interessante. Então, muitas vezes, o médium é uma pessoa idônea, uma pessoa do bem, entra numa reunião mediúnica, mas muitas vezes quem se manifesta ali é o próprio espírito do médium de outras vidas, uma personalidade. Muitas vezes, ao evocar alguns encarnados, evocam o encarnado, né? Muitas vezes acontece da gente evocar um encarnado. Esse encarnado tem que estar dormindo para poder se manifestar. Mas é possível, tá bom? Muito interessante isso, né? Na reunião passada, alguém comentou comigo sobre o evocar. E aí eu falei que, né, lá tá, eu não sabia, como eu não estou acompanhando, né, vocês todas as semanas, porque eu estou num outro grupo também, eu procurei entender um pouco o porquê que não é correto nós evocarmos. Imaginemos que uma pessoa acabou de desencarnar e essa pessoa está num estado de perturbação ainda, e a gente resolve fazer a reunião mediúnica para poder evocar esse espírito. Pode ser que a gente evoque ele no momento ainda de conflito e podemos perturbar ele um pouco mais. Diferentemente, se acontecer, deu fazer um tratamento numa reunião mediúnica, aí num centro de espírita kardecista, né, ou num centro de umbanda, e evocar a presença do meu anjo da guarda, porque eu estou querendo ouvir ele, ninguém desencarnado mais do que ele me conhece. Por que não evocar o meu anjo da guarda? Eu tenho certeza que se ele puder, acredito que ele possa, ele vai se manifestar e falar para mim aquilo que eu posso ouvir, não tudo que eu gostaria de ouvir, né? Mas talvez uma palavra amiga, um conforto. Então, esse não evocar, eu procurei pesquisar, é muito perigoso você evocar,
Porque você pode evocar pessoas que ainda estão num estado muito perturbado, e nós vamos aumentar a sua perturbação. Mas nesses diversos pontos, Kardec fala que ele evocou. Embora a explicação de vocês na reunião passada, que Kardec trabalhou com equipe especial, tal, mas eu não entendo o porquê não evocar alguém que possa vir me ajudar, colaborar comigo. Muito embora muitas das questões que nós temos internas a gente consegue encontrar no próprio Evangelho, né, de Cristo. Bom, então, continuando, não significa, tá? Porque eu achei muito interessante esse negócio de incorporar uma personalidade do próprio médium, tá? Ele não usa a palavra personalidade, mas é o espírito do próprio encarnado. Não significa que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do próprio médium. Não são. Muitas delas são o próprio médium e muitas, mas a grande parte pode ser de outros espíritos, tá? Terceiro ponto, pela natureza das comunicações, podemos distinguir quem se manifesta é o médium ou outro espírito. Então a gente consegue perceber pelos cacuetes, pelo jeito de falar, que toda vez aparece aquele mesmo espírito. Pode ser que seja, né, pela linguagem, pelos cacuetes do médium, o espírito também tem os mesmos cacuetes, o espírito manifestante, o mesmo linguajar, o mesmo sotaque, tá? Então, pode ser que a gente consiga, pela observação, distinguir se é o médium, o espírito próprio médium, ou um terceiro. Porque um terceiro, cada hora, vai ter uma mensagem de uma forma diferente. Devemos estudar a linguagem do médium para poder distinguir, tá? Então, na primeira vez, você não vai ver 1, 2, 10, observe questionando, duvidando. Será que esse médium é ele mesmo ou é alguém falando, né? Então, duvide, porque se você não duvidar, provavelmente você não vai conseguir estudar e não vai saber distinguir. As respostas que não lhe podem atribuir de modo algum, por isso é importante a observação e o estudo. Por quê? Você faz uma pergunta, se aparecer o espírito como um espírito de luz, e você fizer uma pergunta, e ele enrolar em torno do rabo e não souber responder, não é o espírito de luz. Pode ser a manifestação do próprio médium. Então, porque o médium talvez não saberia, né? Então, você vai investigando através das perguntas, né? Observando as respostas, você observa e estuda aquelas respostas para saber se é o espírito do próprio médium ou não, porque talvez o médium não saberia responder e aí vai dar em volta em torno do rabo. Quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o que vem dela e o que são apenas o que vem dela e que são ecos dela mesma, ou se aquilo vem de um espírito superior. Tá bom? Ele faz essa nota aqui. No item 4, ele vem trazer o seguinte: em existências anteriores, o espírito do médium pode adquirir certos conhecimentos que esqueceu, tá? Mas de que ele se lembra atualmente poderá aurir nas profundezas do seu próprio eu, das suas ideias. Ou seja, um espírito que viveu há 200 anos atrás e era médico e nessa existência não é médico, vamos lá, 150 anos atrás, né? Era médico, pode ser que ele se manifeste como médico e tenha lá dentro das suas profundezas conhecimentos que nessa vida ele não tem, porque ele não estudou. Ele foi ser engenheiro, foi ser qualquer outra coisa, e não médico. Mas está lá, nas profundezas do seu eu, aquilo que ele lembrava quando médico. Isso acontece frequentemente. É isso que eu estou falando para vocês. Frequentemente, gente, é sempre. Tá? Quase tudo que eu tirei aqui poucas palavras eu incrementei aqui, tá? E no estado de crise e sonambúlica, porém, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estuda longamente, medite sobre o que o médium que está trazendo e a sua lógica dirá aquilo que é.
Tá bom? E não é, vamos deixar bem claro, o próximo slide pode trocar, vamos deixar bem claro, não é que o médium está querendo enganar, não. Às vezes nem o médium sabe que é um espírito dele, que é uma personalidade dele de outra vida. As comunicações que provêm do espírito do médium, via de regra, são inferiores às que possam ser dadas por espíritos superiores. A gente também precisa analisar, porque olha só quando a gente está conversando. Pode ser o espírito do médium, pode ser um espírito superior e pode ser um espírito zombeteiro se passando por espírito superior, mas é um espírito inferior. Então, a gente precisa tomar cuidado. Como? Perguntando. Vendo se as respostas que hão de vir são respostas que faz sentido com o nosso, com aquilo que a gente já aprendeu. Por isso que nós temos que estudar, né? Pode ser que o espírito de ordem inferior se manifeste. O espírito que se comunica por um médium transmite indiretamente o seu pensamento para o espírito do médium encarnado. Só estava vendo se estava no slide correto. Então, através do pensamento, o espírito superior, os outros espíritos inferiores também, através do pensamento, ele emana o seu pensamento para o médium capta e mecaniza aquilo, de forma mecânica, aquilo que foi pensado pelo espírito. O espírito do médium, ele simplesmente é um intérprete entre o pensamento do espírito com aquilo que o espírito quer transmitir, e ele acaba fazendo como se fosse alguém falando e o celular escrevendo, né? A gente fala e o celular escreve, né? É mais ou menos isso, e forma uma cadeia, né? Entre o espírito e o receptor, que somos nós que estamos na mesa, conversando na mesa mediúnica. O espírito encarnado no médium, tá? O espírito encarnado no médium, se não for simpático ao médium, tá? Pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias. Por exemplo, um espírito muito superior quer falar algumas coisas que acontecem lá, e ele pensa, se o médium não tem conhecimento para poder entender o que o espírito superior quis dizer, ele não vai conseguir verbalizar o que é. Por exemplo, há 200 anos atrás, vamos voltar um pouco mais, 300 anos atrás, quando não havia nem a máquina a vapor, se um espírito quisesse dizer que no futuro haveria aviões, o espírito pensou, aviões. O espírito superior, o espírito mais evoluído. Então, no futuro haverá aviões. Como que o médium, há 300 anos atrás, vai traduzir a palavra avião? Fica muito difícil. Então, quando não há uma total sintonia entre o conhecimento do espírito e o entendimento do médium, ele tem dificuldade em transmitir este pensamento, por exemplo, da palavra avião, ou qualquer outra coisa de outra ordem, e ele transfere isso para as suas próprias ideias. Aconteceu isso com João Evangelista no seu Apocalipse, né? Ele foi transferido para o futuro, e aí ele teve que narrar aquilo que ele conseguia ver e traduzir para a sua realidade, né? Os seus próprios pensamentos. Não se influencia, porém, aquilo que o espírito queria dizer. Ele só adequa, mas a ideia original, a raiz, ele tende a transmitir de uma forma original. O médium vai falar lá que é um pássaro de metal fazendo barulho, né? Não sei como que ele faria. Tá bom? Ele vai ter que interpretar aquele pensamento. Via de regra, os espíritos superiores fazem já a interpretação, mas ele não vai poder falar avião. Ele vai ter que falar objetos voadores conduzidos por homens, né? De metálico, aí vai ser complicado. Como que um objeto com metal vai voar há 300 anos atrás e entrar em parafuso, né? Mas é a dificuldade que os espíritos superiores têm para dar as comunicações para nós, para a gente entender. Existe, então, tá?
uma preferência dos espíritos para se comunicar com determinados médiums. Por quê? Há uma afinidade. Opa, eu vou falar com esse médium. Ele tem uma riqueza de vocabulários superiores ao outro médium. Eu não estou falando de moral, tá? Pode ser que o médium que tem um vocabulário não tão rico seja evoluído moralmente mais do que o outro, mas pode ser que o espírito se encontre afinidade com um médium ou com o outro por conta da afinidade. Um bom músico não vai pegar o pior violino para tocar a sua música. Para ele conseguir tocar a sua música, ele vai pegar o melhor instrumento, o melhor piano, o melhor violão, o melhor violino, tá? Para poder se comunicar. Por exemplo, vamos lá, para a gente entender bem, pode ser que o espírito A, que queira comunicar com um médium, ele não consiga se comunicar com outro médium, mas pode ser que um outro espírito do mesmo grau evolutivo tenha afinidade com esse outro médium de cá. Esse se comunica melhor com esse e esse se comunica melhor com esse, entendeu? Então, é afinidade. E ambos os espíritos têm o mesmo grau de evolução, só que esse tem uma dificuldade pelo linguajar, pelo jeito de se expressar, né? E esse talvez tenha dificuldade de se expressar com esse. Tá bom? Então, vamos aí para o próximo slide. Eu acho que não estou indo muito rápido não, né, pessoal? Dá um joinha aí, estou indo numa velocidade legal, né? Vamos lá. Item 9. É importante perceber bem o papel que desempenha o médium. Lembremos que para produzir o movimento das mesas, né, o espírito precisa utilizar-se do fluido animalizado, que é o fluido vital, que é o ectoplasma, né? Então, o espírito não consegue se manifestar se não tiver um médium. Então, ele só consegue se manifestar por uma pessoa que tenha mediunidade. Assim, para haver uma comunicação inteligente, precisa de um intermediário inteligente, que é o fluido, o fluido animalizado, que é o ectoplasma. Tá bom? E aí consegue fazer a comunicação. A atuação do espírito do médium nunca é nula, ele sempre tem uma participação. Porém, quanto menos ele influir na comunicação, melhor. Fica mais fiel àquele que tenta se comunicar. Então, nunca é nula. Porém, quanto menos ele influir, melhor. Para certas comunicações, é preferível o médium mecânico, aquele que fica batidão, né? Que não, né? Pois a precisão da mensagem é maior. O médium mecânico, no caso, na época, não era falar, né? Era o médium que só escrevia. Porque ficava até a vírgula, a caligrafia ficava muito fiel com a do espírito manifestante. Porém, quando se conhece as faculdades do médium e o espírito manifestante conhece o médium, ele fala, a coisa nem é tão importante, então ele só fala, e aquilo, como não é tão importante, não precisa ser tão analisado posteriormente, que ele fala, e aí faz de forma verbal, quando não podia gravar, né? E aí ele fica com menos precisão, porque um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, acaba se perdendo. Mas a precisão não era tão grande, não era tão necessária. Quando é muito preciso, é quando a necessidade da informação ser mais detalhada, é o médium mecânico que escreve. Hoje, nós temos os gravadores. Aí, se não houver a interferência do médium na fala, a gente consegue gravar, anotar, para que não se perca nada. Quanto aos diferentes sistemas de manifestação efetuada pelo espírito, pouco se quer dizer. Então, se é falado, se é escrito, se é pelas mesas girantes, se é pela cesta, não importa, tá? Seja qual for a manifestação, através de um médium ou de um objeto, o que importa é o conteúdo, como antes era com a mesa, tá bom? O que importa é o conteúdo. Então, no próximo slide aqui, lá no item 13, né, os objetos como as mesas, os médiums são como os objetos e as mesas, tá bom? O médium, ele só é um instrumento para poder transmitir a comunicação,
tá bom? Eu lembro uma vez numa reunião, eu não lembro qual foi o conteúdo da mensagem, mas o pai José falou que nós éramos ali apenas pranchetas. Achei tão estranha a, a relação que ele fez, né? Que a gente era ali como se fosse pranchetas, como se fosse mesas, como se fosse um lápis, né? Agora, depois que eu li isso daqui, eu entendi bem o que ele quis dizer. A manifestação dos objetos, os médiuns replicam a inteligência do espírito manifestação. Então, a mensagem, se é por objeto ou se é por um médium, o que importa é o teor da mensagem. Os espíritos, ele fala isso repetidas vezes, os espíritos têm a sua linguagem através do pensamento, tá? Eu falei isso agora há pouco. Um espírito pode se expressar por um médium através de de um outro idioma, do qual o médium nunca falou. Ele pode, tá? Mas não é comum, mas ele pode. Mesmo o médium não ter conhecimento algum deste idioma. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não fala em francês nem em inglês. Ele usa a língua universal, que é a língua do pensamento, tá? Então, não importa de onde ele é, certo? Ele usa a língua do pensamento. Para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque apresenta menos dificuldade. Então, ele pensa em português, se ele tiver a capacidade de pensar em português, se ele pensar em inglês também, tudo certo, mas a comunicação, ele não vai se expressar em inglês, porque o médium não conhece o inglês. Então, para que a coisa seja mais rápida, né, ele se expressa em português. Ele não cria essa barreira para ter que falar em inglês. Como também não é proibido um médium analfabeto não psicografar. É permitido. Então, se o espírito quiser entrar psicografia, médium é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever. E ele quiser escrever, é perfeitamente possível. Porém, há uma barreira, há uma dificuldade na manifestação dele, tá? Em escrever, porque o médium não tem habilidade em escrever, não tem hábito deste exercício, tá? Que é o que eu falei. Então, nós temos dois espíritos, esse aqui consegue se comunicar fácil com esse. Esse não consegue com esse. Por quê? Né? Então, tem essas coisas, tá bom? Essa correlação. O médium, o espírito usa do médium que lhe é mais mais fácil essa comunicação, tá? Para as comunicações usuais do dia a dia e de certa extensão, preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, pois diminui as dificuldades materiais. Pode ser que a aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha tenha provindo desse idioma e que seja de uma vida pregressa. Então, pode ser que determinados médiuns consiga, nós estamos aqui no Brasil em português, falamos português. Pode ser que algum determinado médium escreva em inglês, porque já tem essa habilidade vinda de outras vidas, tá? Mas não é uma regra. Pode ser, mas não é uma regra. Muito ocorre o médium escrever na língua que lhe é materna, né? Na língua que ele conhece, tá bom? É o mais comum. Vamos lá. No item 18 do mesmo item 123, que é enorme isso daqui, né? Vai mais ainda um slide para frente. Um médium, eu adiantei aqui, um médium analfabeto poderia escrever sim, porém é fácil de compreender que ele terá grandes dificuldades mecânicas, porque ele não tem habilidade de escrever, por falta da mão, o hábito necessário para formar as letras. O mesmo é a tal história, é o instrumento ruim para aquele ponto. Pode ser que para a comunicação verbal, esse analfabeto seja de um grau de evolução moral tão grande que o espírito consiga, de forma verbal, se utilizar deste analfabeto mais do que aquele que tem a capacidade de escrever. E aí, olha só que interessante, como se encaixa.
Aquele que faz, antigamente, quando não tinha gravador, aquele que fala de forma verbal não pode trazer mensagens muito profundas, porque o telefone sem fio acabava se perdendo. Então, tinha que trazer mensagens mais com menos profundidade, porque poderia se perder na fala. Ao passo que o mecânico haveria mais profundidade. Mas pode ser que esse analfabeto fosse de maior confiança, maior credibilidade para aqueles que o assistissem, porque poderia ser uma pessoa com um coração incrível, um grau, uma evolução moral ímpar, talvez, naquela sociedade. Né? Então dá para a gente entender bem isso. O mesmo se acontece quando vai se pintar, quando vai desenhar, quando vai escrever uma música ou tocar um instrumento. Pode ter médiuns aí que toquem instrumento mediunizados, nós não sabemos, tá? O item 19, um médium pouco inteligente pode transmitir comunicações de ordem muito elevada. A mediunidade não é propriamente dita, a mediunidade propriamente dita não depende da inteligência, tá? Porém, eu acredito que quanto maior a evolução moral, mais fácil fica a confiança daquela mensagem. Porque se ele é evoluído moralmente, ele se envolve com espíritos de luz. Não, no seu dia a dia, ele é desprovido de vícios e paixões. E esses vícios e paixões acabam atraindo, muitas vezes, espíritos de um grau de envergadura um pouco, né, duvidosa. Nem sempre. Então, a mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como as qualidades morais. O inverso também é verdadeiro. Porém, quando a mensagem é de grande profundidade, o espírito, a gente vê pelo próprio Chico, né? O Divaldo, são pessoas que a gente usa como referencial, são pessoas que geraram grandes frutos, né? O Divaldo, o Chico, são pessoas que geram muitos frutos. Pelo fruto, a gente reconhece a árvore. E a árvore boa acaba trazendo para a gente mensagens mais confiáveis. Porém, é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira um médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Tá bom? Nota, tem uma nota aqui. Esse é um fato de que a experiência comprova. Por muitas vezes temos evocado idiotas vivos, ou seja, pessoas com deficiência mental. Tá? Olha só, Kardec falando mais uma vez de evocar espíritos que estão vivos. Então o cara deve estar dormindo. Quem? Idiotas mentais, que tem síndrome de Down, que tem um retardamento mental. Então, evoca o espírito dessas pessoas que vão provar, que provam a sua identidade e responderam com muita sensatez. E o mesmo modo superior em conversa. Ele deixou de ser aquele idiota. Por quê? Ele é idiota por conta, o espírito com a síndrome de Down, né? Ele usa a palavra idiota, que é a palavra da época. Hoje é um pouco vamos dizer assim, ecologicamente incorreto chamar uma pessoa que tem síndrome de Down de idiota, né? Mas era o termo que se usava na época. Mas as pessoas que têm um retardamento mental, um déficit mental, né? Quando evocadas, ela saiu do seu corpo, que era o aparelho físico que o impedia, que o impede da sua manifestação quem ele é. Um autista, né, que são pessoas, a gente sabe que têm extremas habilidades, elas são idiotas num ponto e extremamente inteligentes no outro, são extremamente descompassadas, né, com a sua inteligência. Elas se manifestam sem a sua patologia física, porque ela não está no corpo físico. E aí conversa de igual para igual. Por quê? Ele sai daquela prisão do corpo físico. Olha que interessante, que cabeça de Kardec fazer essa experiência, né? E mostrar que o espírito de uma pessoa que tenha deficiência mental
né? É o físico realmente que cria uma barreira para aquela manifestação seja completa, para que ele consiga vencer aquela prova, ou no caso desse nem é prova, né? É uma expiação. Então, um médium pode manifestar o espírito de um irmão que esteja nessa situação com extrema lucidez. Tá joia? Achei muito bacana isso. Eu já tinha lido esse livro dos médiuns, mas eu não lembrava disso, e agora eu pude rever isso. Aí no próximo slide, no item 20, a aptidão de alguns médiuns para escrever em versos, como em qualquer outra forma, poesia, uma linguagem, eles podem escrever como for escrever uma língua que desconhece, tá? Eles podem escrever. Pode ser uma habilidade ou não do médium, mas possivelmente é uma habilidade do espírito que está ditando. Pode ser na língua do médium, como pode ser num outro idioma, né? Escrevendo versos, e não tem essa correlação. Porém, lembrando, é mais fácil ele escrever com quem tem habilidade de fazer prosas e versos do que quem não tem. É mais fácil ele pintar um quadro com quem já tem essa habilidade, com quem não tem. O mesmo ocorre com desenho, música ou qualquer outra coisa. Os espíritos se servem dos instrumentos que ele entende melhor para aquela situação. Tá bom? A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho, pela música, pode ser uma habilidade do médium ou do espírito manifestante. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Os espíritos inferiores só dispõem de conhecimentos limitados. Por isso, vamos voltar. Como que a gente descobre? A gente só descobre se algum espírito que está se manifestando é superior ou inferior se nós estivermos numa situação superior àquele que é inferior e fomos fazer perguntas para eles que eles talvez não saibam, se embanane, ou, né, conta mentirinha. Mesmo a gente sendo superior, se a gente não tiver o questionamento científico, o conhecimento do evangelho, o conhecimento do livro dos espíritos, a gente se deixa enganar por aquele que é inferior, mesmo nós sendo superiores. Por isso que os espíritos superiores não se importam da gente duvidar 100 vezes deles, né? Eles vão ter a paciência de vir 100 vezes trazer a mensagem correta do que se a gente aceitar uma mentira por verdade de um espírito inferior. Então, nós temos que perguntar, questionar, falar, não entendi, explica de novo. Desculpa, não estou acreditando, não estou tendo inteligência para entender isso. Aí, o que ele vai fazer, o espírito, se for superior? Se for zombeteiro, ele vai embora. Pô, eu falo com esse cara, ele não me entende. Não entendo, não está fechando a conta. E se um espírito superior falou para mim e eu não consegui entender, ele vai esperar o momento adequado para eu conseguir ter o despertar de entendimento, ou aparecer alguém numa mesma reunião, daquele mesmo grupo, que seja capaz de ter o entendimento daquilo que aquele espírito superior está dizendo. Então, se eu não tiver o discernimento para entender o que o espírito superior está falando, eles não vão ficar bravos com a gente. Eles vão entender a nossa limitação. Porque nós aprendemos no livro dos médiuns que Kardec fala que é preferível recusar 100 vezes uma verdade que aceitar uma mentira por verdade. É possível que um homem de extraordinário talento numa existência já não o tenha na vida seguinte, tá? Como eu dei, por exemplo, do cara do médico. Ele era um excelente médico há 150 anos atrás. Isso pode acontecer que uma faculdade extraordinária esteja dormindo dentro dele por certo tempo, para deixar que outra desenvolva. Fica como uma semente latente em uma existência, e fica uma vaga intuição. Por exemplo, hoje eu sou engenheiro, eu posso ter sido médico, e nessa existência eu vim com a ideia de não ser médico, porque eu precisava desenvolver o meu lado racional das contas de matemática, física, química, mas aquele conhecimento da medicina está lá, latente. E lá no fundo eu falo, puxa, eu devia ter sido médico, mas sou engenheiro, não vou voltar atrás, tá? Sabe por que isso é muito lógico, gente? Isso é tão lógico. Jesus,
Ele era físico, químico, psicólogo, matemático, ele tinha um conhecimento grande de formar palavras, textos, né? Ele era tudo. Foi à toa que ele conseguiu? Foi muito árduo. Então, ele precisou, numa vida, ser médico, para ter autoconhecimento de biologia, a ponto de pôr a mão na pessoa e fazer a pessoa enxergar, né? Ele tinha que ter um autoconhecimento de filosofia para trazer todo o conhecimento, mas não era só filosofia, ele tinha que ser capaz de transmitir este conhecimento de filosofia, de psicologia, né? Então, ele tinha que ter um autoconhecimento de química para transformar água em vinho. Como que ele adquiriu isso? Numa vida, ficou latente tal conhecimento, aí ele foi experimentar física. Então, quem fala, nunca vou para a área de exatas. Será? Será que você deve falar esse nunca com muita força? No momento, eu não estou pronto para estudar exatas. No momento, né? Eu nunca vou para a área de direito. Credo, odeio ter que estudar aquelas leis. Não, eu preciso saber os direitos, principalmente os deveres, né? Porque o evangelho, vocês sabem que o evangelho não ensina, não tem nenhum direito no evangelho. O evangelho é a coisa mais rica do mundo, gente. Não tem o evangelho não defende uma lei de direito para as pessoas. E a gente vive no nosso dia a dia o quê? Eu vou procurar os meus direitos, eu conheço os meus direitos, eu sei os meus direitos. Sendo que o evangelho está convidando o tempo todo nós a exercitarmos os nossos deveres. 100%. Ainda não vi, pode ser que tenha lá, você tem o direito de... Pode ser, eu ainda não vi. Né? Você, por exemplo, quando Jesus fala que a gente verá o reino dos céus, é uma conquista, né? É uma conquista, mas para isso eu tenho que ter muitos deveres para poder adquirir essa conquista. Uma vez, eu conheço uma história que conta a história, né? Que numa reunião mediúnica, uma pessoa que estava na reunião desconfiava muito de um médium. E esse médium, não que ele era charlatão, não. Era uma pessoa séria, uma pessoa íntegra. Mas ele desconfiava que sempre era a personalidade desse médium. Sempre era a personalidade desse médium que se manifestava. Mas toda vez. E aí, um dia, conta a história, que ele levantou, falou, olha, eu não estou aguentando mais. A gente fica ouvindo. Meu anjo da guarda, meu mentor, alguma coisa assim, né? Manda na próxima reunião uma pessoa de língua inglesa, porque a pessoa, o dialogador lá, sabia um pouco de inglês. Desse jeito, na reunião seguinte, na semana seguinte, no dia seguinte, lá ele foi e foi dialogar de novo com aquele médium. E aí, no dialogar, tal, de onde que você é? Eu sou da Inglaterra. Essa pessoa olhou para o céu e falou, caramba, meu anjo da guarda, meu mentor, você atendeu meus pedidos? Você é da Inglaterra? De que época? Aí falou lá, de 1700, 1800, alguma coisa. Que legal! Aí ele começou a conversar em inglês com o médium. Porque se ele fala inglês, o espírito inglês ia entender. Ele ia responder pensando em inglês, como Kardec falou, porque o espírito usa a língua universal. E ia ser natural. O médium deveria traduzir por um idioma nativo, ali o português. E aí o médium começa a rir. Ficou embaraçado. E aí o cara conversando, mas falando em inglês, o dialogador falando em inglês. E aí o médium começou a rir. Percebeu-se ali que era uma personalidade dele. Mas você disse que era inglês, não sei o quê. Aí ele começou a falar em português. No que ele estava falando em português, olha, eu falei em inglês, você falou que era da Inglaterra, por que você não me entendeu? Não, eu entendia tudo que você, eu só não conseguiu responder. Não, você pode responder em português, não tem problema nenhum. E o cara continuou falando em inglês. E não saiu nada. Constatou-se ali que realmente era a personalidade daquele médium durante várias sessões, sei lá quantos anos que eles estavam lá, e precisou se passar um bom tempo para poder chegar nesse... Por quê? A gente precisa investigar, né? E eu achei muito interessante essa história. Eu estou compartilhando com vocês.
O próximo slide, gente, era coisa pra caramba. A Dani mandou muita coisa aqui pra gente e eram tudo coisas bem bacanas, por isso que eu não resumi tanto. Procurei ser mais fiel possível ao livro. No próximo slide, no item 224, acabou o 223. O espírito que quer se comunicar compreende, sem dúvida, todas as línguas, pois que as línguas são a expressão do pensamento. A alma do médium que recebe a comunicação de um terceiro não pode transmitir senão pelos órgãos do corpo, que é ou escrita, ou verbal, alguma coisa. O espírito que se acha muito lenta a linguagem humana, o espírito já acha a linguagem humana muito lenta, né? Em confronto com a rapidez do pensamento, eles procuram sempre abreviar, fazer as coisas da forma mais rápida. Então, manda o pensamento e fala em português, manda o pensamento e fala em português. Para as grandes comunicações, faz primeiro um médium desenvolvido e nenhuma dificuldade mecânica ofereça ao espírito. No caso ali da escrita, né? Ele está falando. Ninguém tomaria por essa missão um estudante que estivesse aprendendo a soletrar, aprendendo a ler. Né? Porque ia ter uma dificuldade ali. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Um bom músico não gosta de servir-se de maus instrumentos. Não significa que o mau instrumento um dia não poderá ser um bom instrumento. Os espíritos superiores, aos quais se afastam, logo que se pretende entrar por esse caminho, eles se alegram nas coisas úteis. É porque quando a gente começa a entrar muita pergunta boba, muita pergunta fútil, pergunta no vácuo, os espíritos superiores se afastam. E eles, por quê? Eles querem coisas úteis e coisas sérias. Quando a gente busca coisas inúteis, coisas fúteis, eles vão embora. E aí a nossa reunião fica uma reunião esvaziada. Tá? Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição. Mesinha, meios mecânicos, levitando mesa, esse tipo de coisa. Tá? Normalmente, os espíritos superiores querem papo reto, coisa séria, objetiva. Né? O que eu posso fazer para ajudar vocês? Né? O trabalho de vocês não está indo para um bom caminho. O trabalho de vocês pode ir por outro caminho. Vocês estão pisando na bola por aqui. Né? Eles não vão falar isso, que a gente está pisando na bola, eles são muito suaves, mas eles acabam dando uma diretriz do que pode melhorar e do que pode não melhorar. No próximo slide, no item 225, a teoria que meio que acabou. Nesse ponto aqui, 225, vem contar uma historinha. Convido vocês para ir lá. Eu vou contar a história aqui, mais ou menos. Eu tinha que ter lido antes a historinha para poder resumir, mas eu vou lendo aqui. Um espírito superior revelou para Kardec, mediante a comunicação de uma ordem elevadíssima, esse espírito superior é um espírito de ordem elevadíssima, sobre o papel do médium nas comunicações. Tá? Então vamos lá. Assim, quando encontramos um médium, o cérebro povoado de conhecimento adquirido na sua vida atual e o seu espírito rico em conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores e de sua natureza, nos facilita as comunicações. Dele, de preferência, nos servimos, porque com ele os fenômenos das comunicações se tornam muito mais fáceis do que com o médium de inteligência limitada e escasso de conhecimentos anteriores adquiridos. Ou seja, se o médium é médico numa vida anterior, na outra ele era cientista, na outra ele era biólogo, na outra ele era matemático, e nessa ele é, sei lá o quê, um advogado. Os espíritos superiores vão preferir este médium, porque lá dentro dele tem tanto conhecimento que fica mais fácil a tradução do que ele quer se expressar. Tá? Pois bem, não é que isso. Essa é a razão porque qual a diversidade dos espíritos se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, embora proceda de espíritos diferentes, trazem quanto à forma, ao colorido, ao cunho que lhe é pessoal. Então, pode um médium, por este médium, ter tido experiências muito intelectuais em várias outras vidas, mais espíritos manifestam-se através dele, porque nele tem muito sal para temperar muita carne, tá? Muita comida, tá bom? Pois bem, nós somos como luzes que clareiam certos panoramas morais.
filosóficos, e internos através dos médiums, obrigados a passar através do vidro, mais ou menos bem faceados, mais ou menos transparentes. Então, esse espírito que está trazendo a mensagem para Kardec, imagine, então, vários vidros. Cada um é um médium. A água completamente translúcida. A outra, a água um pouco turva. A outra, a água muito turva, né? Qual que ele vai conseguir penetrar, passar com mais nitidez o seu pensamento? Aquele com a água mais cristalina, né? Então, é esse o exemplo que ele usa. Tá? Eu não transcorri todo o texto, eu peguei alguns trechos, né? Ou seja, para ele poder passar o vidro do médium, porque ele precisa do médium, ele vai pegar aquele que está mais translúcido, a água mais clara. Enfim, para terminar com última comparação, tá? Nós, os espíritos, somos quais compositores de música que são compostos e querem improvisar uma música que só tem à mão um piano, um violino, uma flauta, um fogote ou uma gaita de 10 centavos. Tá? É incontestável que com o piano, com o violino ou com a flauta executaremos uma grande orquestra, uma grande música, ao passo que se ele tiver somente a gaita de 10 centavos, ele não vai conseguir transmitir toda a orquestra, toda a beleza que a música ofereceria. Tá bom? Próximo slide. Ele fala assim: efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de um médio pouco adiantado, muito mais longo e penoso que a ideia que eu dei do chimpanzé, né? Que eu falei para, eu não sei se eu falei para vocês do chimpanzé, acho que eu esqueci, né? Mas é a ideia que um médium que não tem muito conhecimento e é levado para um lugar, né, como João Evangelista, tem um espírito extremamente cheio de luz, né, extremamente moral. Mas um médium que não tem muito conhecimento, fica difícil dele trazer para o seu conhecimento com palavras aquilo que ele quer transmitir. Então fica muito mais difícil para o espírito, muito mais penoso se tornar o nosso trabalho, porque vemos forçados em lançar mão de frases, de formas incompletas. A mensagem não fica completa. Por isso que Jesus não trouxe todo o conhecimento. Por isso que precisava agora, em 1853, chegar o Consolador prometido, para que nós pudéssemos ter amadurecido e as mensagens das leis. E, pode ter certeza, daqui 2000 anos vai vir outras coisas que vão revolucionar a nossa vida. O Espiritismo não é tudo, tá? E o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos para traduzir em palavras que é conhecida por aquele médium, tá? E isso dá uma canseira, olha o espírito de muita luz falando, dá uma fadiga muito grande, um aborrecimento muito grande, né? Por isso é que gostamos de achar médios bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados numa palavra. Bons instrumentos, porque então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada tem a repulsar, né? Senão a impulsionar a mão pela lapiseira e ser o mais fiel possível àquilo que eles querem traduzir, né? A impulsionar. Tá joia? Vocês estão vendo qual é a importância da gente estudar o desenvolvimento intelectual e moral, né? O moral a gente já sabe, mas o intelectual não é só estudar o evangelho, não. É estudar cada um dentro da sua profissão, se aprofundar, né? Estudar outras coisas, né? É fundamental nós não sermos marionetes da sociedade, estudarmos, né, entendermos o total contexto. Sem dúvida, podemos falar de matemáticas, servindo-nos de médium a quem esteja a matemática seja absolutamente estranha. Porém, quase sempre o espírito desse médium possui em estado latente um conhecimento do assunto. Isto é, conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, ao espírito, não ao corpo presente. Por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde ou contrário a este conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia,
com a poesia, a medicina, diversas línguas, né? Se eu falava inglês numa vida anterior, o máximo que vai acontecer, se eu estudar nesta vida, eu vou aprender a falar o inglês com maior facilidade. Se eu vivi na Itália, por exemplo, se eu estudar, eu não sei o italiano, mas se eu estudar um pouquinho, rapidamente eu trago à tona este conhecimento que está lá, latente. Ufa, gente, eu falei meio rápido, porque o conteúdo era muito grande, mas acho que é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se eu puder complementar, alguma besteira que eu falei, conteste, por favor, vamos corrigir. Dei conta. Despede do YouTube que eu paro de gravar, César. Pessoal do YouTube, tchau para vocês. Até a próxima.